estão bem? Vocês estão legal? Espero que sim. E a aula de hoje vai ser a respeito de química orgânica. Nós vamos falar um pouquinho de nomenclatura de álcool, dando continuidade, à aula anterior de álcool. E hoje eu trouxe para vocês algumas cadeias, cujo grupo funcional já comentei, vamos trabalhar com álcool. E aí eu trouxe 5 cadeias para a gente partilhar um pouquinho da nomenclatura e o PAC de álcool. Bem, a princípio eu coloquei aqui para vocês as regras mais importantes, que são regras que não vão servir apenas para as cadeias de álcool, tá? As demais funções que vocês vão participar na nomenclatura, vão dar nomenclatura, vocês vão utilizar a maioria dessas regras, que são regras comuns a quase todas as cadeias. Por exemplo, dentro das regras importantes que eu vou aplicar na prática dessa aula, a regra número 1, ela se aplica a todas. Procurar a maior cadeia, ou seja, quando eu falo maior cadeia, significa a maior cadeia em número de átomos de carbono. Só que essa maior cadeia, ela tem que conter, ou seja, desde que ela tenha um grupo funcional, que eu abreviei aqui como GF. Então, no caso do álcool, o grupo funcional, vou colocar aqui para vocês, o grupo funcional vai ser uma hidroxila, ou seja, um OH, em um carbono saturado, ou seja, um carbono que só tem a ligação simples. E aí, é isso que a gente vai fazer ao longo dessas 5 cadeias. Procurar a maior cadeia em número de átomos de carbono, só que essa cadeia vai ter que ter o grupo funcional, que é a hidroxila, no carbono de ligação simples. Se fosse outro grupo funcional, vocês procurariam a maior cadeia, mas desde que ela contenha o grupo funcional em análise. A segunda regra mais importante na nomenclatura é numerar a cadeia, ou seja, numerá-la deixando o grupo funcional com o menor número possível. Ou seja, na hora que você for numerar, a cadeia ela pode ter ramificações, ou seja, radicais, mas se ela já tem um grupo funcional, o grupo funcional tem prioridade. Então, você vai numerar a cadeia da direita para a esquerda e da esquerda para a direita, mas você vai deixar o grupo funcional, a numeração correta é aquele que o grupo funcional fica com o menor número. E aí, as ramificações elas não têm tanta importância quanto o grupo funcional. Isso daí vai ser uma coisa que vai ser aplicada também em todas as cadeias quando você for numerá-las. Terceira regra importante: optar deixar as ramificações dos radicais com o menor número que garanta a menor resultante, ou seja, com números que garantam a menor resultante. Faz de conta que você encontrou duas situações. Você numerou da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. Aí você vai anotar os números, a gente vai ter um exemplo para fazer aqui. Quando você somar das duas opções que você numerou, você vai somar os números para ver qual é a resultante. Faz de conta que a resultante de uma deu 10, numerando a posição das ramificações, e da outra deu 13. Então, a opção menor que a 10, essa que vai ser a correta. Mas lembrando que essa regra, ela só vai ser mantida obedecendo a regra anterior, que é a regra da numeração do grupo funcional. 4. Ramificações são nomeadas em ordem alfabética. Então, você pode ter mais de um tipo de ramificação. Você pode ter um metil, que é uma cadeia, uma ramificação com carbono. Pode ter um etil com 2 carbonos, um propil com 3. Na hora que você tem essas ramificações distintas, quando você for colocar na nomenclatura, você deve obedecer a ordem alfabética. Então, primeiro vai ser o etil, letra E, depois o metil, letra M, e depois o propil, letra P. E aí sucessivamente. E a quinta regra, caso a sua cadeia seja uma cadeia fechada, que nós temos o nosso exemplo aqui na cadeia fechada, você deve dizer que a cadeia fechada é cíclica. Essa regra só não serve caso ela tenha um anel aromático benzeno. Mas se não for benzeno, as outras cadeias cíclicas deve-se inserir o termo ciclo para dizer que ela é fechada. Então a gente vai praticar um pouquinho, depois de ter feito uma breve revisão das principais regras. A gente vai fazer essas 5 cadeias aqui. Eu já deixei as cadeias numeradas para facilitar para vocês, mas essa numeração vocês podem aplicar a regra 2 e 1, que justamente são baseadas na maior cadeia possível, deixando a ramificação e o grupo funcional com os números menores, os menores números possíveis. Na letra A, vocês estão observando aqui, deixa eu ficar aqui nessa posição, na letra A eu coloquei essa cadeia muito pequenininha, que a gente está fazendo vários exemplos, e observe que o grupo funcional é essa hidroxila aqui, nesse carbono que só tem ligação simples. Quer dizer que o grupo funcional está no carbono do centro, está no carbono secundário.
E nesse caso eu não coloquei uma ramificação, ou seja, não tem nenhuma ramificação por fora da cadeia principal. Prof, qual é a cadeia principal? Essa que está numerada aqui, gente, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3. Não existe mais carbonos por fora para dar continuidade, então eu vou circular essa cadeia, mas está bem nítida que ela não tem nenhuma ramificação, só tem GF, só tem grupo funcional. Então eu vou circular aqui só para vocês perceberem que essa cadeia aqui com 3 carbonos, que eu numerei 1, 2, 3, é a nossa cadeia principal. E o grupo funcional está na posição 2. Então, uma das coisas que você tem que revisar antes de partir para essa aula é como identificar quais são os nomes, os prefixos, o infixo e o sufixo, que já foi feito em outra aula. Nós temos uma playlist onde a gente mostra exatamente isso, na playlist de hidrocarbonetos, Introdução à Química Orgânica, que fala que quando a cadeia tem 1, 2, 3 carbonos, o prefixo para 3 carbonos é prop. Então a gente vai usar prop porque tem 3 carbonos na cadeia principal. Então aqui é o prop. Outra coisa que você vai ver na revisão da playlist lá de hidrocarbonetos, que é a revisão geral, que quando a cadeia entre os átomos de carbono, ó, entre esses 2 carbonos e entre esses 2, só tem ligação simples. Então é o tipo de ligação na cadeia principal, que é an, propan. E agora você vai dizer qual é o carbono que está a hidroxila, que é o grupo funcional, que é o carbono de número 2. Então ele está aqui, ó, a hidroxila está nesse carbono 2, então esse 2 que eu estou colocando aqui, pessoal, é para dizer onde está a hidroxila, que é o grupo funcional de álcool. E pela IUPAC, uma coisa que você tem que sempre focar é que álcool termina em OL. Então esse é o propan 2-ol. A mesma regrinha a gente vai avançar para a letra B. A letra B eu já numerei a cadeia aqui, né? Comecei da esquerda, carbono 1, 2, 3, 4, 5. De maneira que nós vimos que o grupo funcional, que é a hidroxila, ficou no carbono 3. Mas nós temos agora ramificações, coisa que não tinha na letra A. E onde estão essas ramificações? Elas estão no carbono 2, que é essa ramificação aqui CH3, vou até pontilhar aqui circulando. Então aqui é um CH3 no carbono 2, CH3 é um carbono metil, ramificação termina em ioila, metil, metila. E nós temos aqui no carbono 4 também uma outra ramificação. Temos 2 metis. Então, além de inserir a ramificação no nome da cadeia, nós temos que dizer a quantidade que você está vendo. Eu pontuei 2 ali, então é de 2. De o que, prof? Dimetil. Então, eu vou colocar aqui no cantinho. Nós temos no carbono 2 e no carbono 4 as ramificações metílicas na quantidade de 2. Então, esse aqui é o 2, vírgula, para dizer que tem um H2, 4, tem uma ramificação no 4 e são iguais, de metil. Esse D aqui, gente, quantidade 2, já mencionei, né? O nome é metil. Então, 2, 4 de metil. E a cadeia principal, quando eu numerei, todo mundo viu que ela tem 5 carbonos. Quem já viu a playlist lá, né, viu direitinho o vídeo de hidrocarbonetos, vai ver que 5 carbonos é pente. Pen só tem ligações simples, an, pentan. E agora a gente vai fazer a mesma coisa que fizemos na letra A. Dizer onde está a hidroxila, que ela está no carbono de número 3. Então, pentan, 3-ol. Partindo para a letra C. A letra C eu já coloquei o grupo funcional na extremidade direita. Aqui, ó, carbono 1, está o grupo funcional, 2, 3. No carbono 3 tem 2 ramificações nele, mas são iguais. E a cadeia principal tem 4 carbonos. Vou circular aqui a cadeia principal para vocês perceberem isso que eu estou comentando. Então, aqui é a cadeia principal, tá, gente? Ela tem 2 ramificações idênticas no carbono de número 3 e tem o grupo funcional GF no carbono 1. Então, qual vai ser o nome desse composto? Como são as ramificações, elas que iniciam e são iguais, então aqui eu vou ter carbono 3, tá? Então, eu tenho 3,3. Ô, prof, por que a senhora repetiu 2 vezes? Porque esse metil tem que ter o número dele e o outro metil também, mesmo que eles estejam no mesmo carbono, cada carbono tem o seu endereço, cada ramificação tem o seu endereço, tá? Então é 3 para esse primeiro metil e 3 para esse segundo metil, mesmo que eles estejam no mesmo carbono. Como são 2, usa o prefixo de. De o quê? Metil. Então, de metil. E a cadeia principal que eu circulei aqui tem 4 carbonos, prefixo para 4 bute.
carbonos, ó, simples aqui, simples entre os carbonos AN, e como é álcool, termina na IUPAC e ol. Então, esse é o butan. Lembre que o grupo funcional está no carbono de número 1, então tem que dizer que esse é 1-ol. 1 para dizer onde está o grupo funcional, e ol é a terminação de hidroxila para álcool. Todo álcool termina em ol. Letra C já morreu, né? Vamos para a letra D, finalizando a letra E para praticar as outras regrinhas. Na letra D eu coloquei uma cadeia um pouquinho maior e coloquei uma cadeia com ramificações distintas para aplicar que regra? Para aplicar essa regra aqui, número 4, colocar as ramificações em ordem alfabética. Até então, a letra B que eu tinha feito e a letra C só tinham ramificações iguais. A letra D eu vou aplicar a regra 4 e as demais anteriores, que é colocar em ordem alfabética. Se vocês observarem, no carbono 4 aqui eu tenho metil e no carbono 5 eu tenho essa C2H5. Na verdade, gente, essa C2H5 é o CH2CH3, é um etil da vida. Então aqui é uma ramificação, tá, com 2 carbonos, e aqui é uma ramificação com um carbono. E temos uma outra ramificação aqui igual com um carbono. Então tenho 2 iguais. Aqui é um metil, um carbono, aqui é outro metil, isso que eu circulei. Só que um mora no carbono 2 e o outro mora no carbono 4. E no carbono 5, para aplicar a regra 4, eu coloquei um etil e a gente vai colocar em ordem alfabética. Então, se a gente pensar nessa cadeia, lembrando também que o grupo funcional está aqui, tá, gente? Hidroxila no carbono 4 e a cadeia tem 7 carbonos. Então, vai ser prefixo para 7, hept. Vamos organizar tudo isso, colocar em ordem alfabética, dizer onde cada ramificação está, ou seja, qual é o carbono de cada ramificação, dizer também onde está o grupo funcional e o nome da cadeia principal. Então, vou puxar aqui para um cantinho, tá? Aqui vai ser o quê? Vai ser metil, começa com a letra M, e etil, são 2 carbonos, começa com a letra E. Tem que ser em ordem alfabética. Então, isso aqui, na verdade, é o 5 etil, porque está no carbono 5. Os metis estão no 2 e no 4. Então, fica 2, deixa eu ajeitar aqui, 2, 4 de metil. E agora a gente vai para a cadeia principal, com 7, hept, ligação simples, AN. E onde é que está, prof? O grupo funcional está aqui, gente, no carbono 4, a hidroxila. Então, 4-ol. Então, esse é o 5-etil, 2,4 dimetil. Faltou a letra T aqui, dimetil, heptano, 4-ol. Então, a gente aplicou todas essas regrinhas aí, falta agora a letra E para aplicar a regra número 5 de cadeia cíclica. Cadeia com 4, 1, 2, 3, 4. Não coloquei ramificação, só tem GF no carbono 1. Tem que dizer que é ciclo porque a cadeia é fechada e como o grupo funcional já está no carbono 1, não tem necessidade de dizer nesse caso que é o carbono 1. Então, esse é o ciclo, porque a cadeia é fechada. Carbonos, né, na cadeia principal são 4 carbonos, bute, ligação simples AN, e aí, neste caso, é facultativo o número 1 para dizer que é um ol, porque não tem outro lugar. Qualquer carbono que você fosse colocar nessa cadeia fechada, já que ela não é ramificada, seria o carbono 1. Então, esse é o ciclo butanol. Galerinha, dá uma revisada geral em todas as cadeias que a gente fez, tá? Em todas as regrinhas. As regras estão aqui para vocês pontuarem no caderno. E a gente hoje conclui mais uma aula, né? Uma aula de revisão de nomenclatura para álcool. À medida, né, do possível, a gente vai colocando aí mais aulas para vocês estudarem, tá? Questões também, resoluções de questões. E não esquecendo que se tu não está inscrito no nosso canal, faz aqui a inscrição no nosso canal, tá? Também não esquece de ativar o sininho para as notificações, deixar o teu like, que é muito importante pra gente, tá? Compartilhar o vídeo aí ou o canal com os colegas e até a próxima. Tchau!